Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta de Carvalho e eu venho mais uma vez aqui trazer mais um vídeo sobre as características físicas e emocionais que foram desenvolvidas quando a gente estava lá na nossa infância, entre a barriga da mamãe, mais ou menos de 5 a 7 anos, e a gente fica mostrando isso para o mundo, de uma nossa forma física e principalmente das nossas formas de personalidades psíquicas, de como a gente agir com os outros. E hoje a gente vai falar aqui sobre o rígido. O rígido também é uma fase, é a última fase que a criança passa durante o seu desenvolvimento, que ela vai passar entre em torno de 5 a 7 anos de idade. Essa fase, a criança já sabe tem intelectualidade, ela já passou pelo esquizoide, ela já passou pelo oral, então ela sabe que se ela chorar, ela vai ter as coisas, ela sabe se comunicar, falar. Ela já sabe articular, fazer gracinhas, sabe trocar as coisas para poder conseguir, tá? Depois ela também já consegue segurar o cocô, ela já sabe que o que ela produz é bom, que ela pode mostrar para o mundo, ela já sabe a força que ela tem e ela sente qual é a função dela dentro daquela família, dentro daquela estrutura. Ela já está na escolinha, então ela está mais ou menos por volta de 5 a 7 anos. E ela começa a perceber que as pessoas, elas vivem em casais, elas vivem em grupinhos. E ela também quer fazer parte do grupinho dela, ela também quer fazer estrutura de casalzinho ou de grupinho. Só que quem ela tem como base, que é o que ela tem segurança e que pode retribuir esse sentimento de amor, de compreensão e de associação. Essa é o papai e a mamãe dela. E aí o que a gente pega? Tem uma fase que é a fase do Édipo, lá no Freud, que ela é descrita, né, do Édipo, quando a menina tem fissura pelo pai e o menino tem fissura pela mãe. Essa fase, no Reich, a gente chama que é a fase do rígido. É quando a menina vê o pai como seu namorado e o menino vê a mãe como a sua namorada. Claro que não tem conotação sexual, é simplesmente uma afinidade de pares que se completa, geralmente isso que acontece. E aí, muitas pessoas ficam na dor dessa fase, às vezes por falta de pai e mãe, às vezes por falta de compreensão dessas pessoas. Então, não tem essa figura em casa. Ou às vezes os papéis em casa estão trocados. Às vezes a criança, ela não identifica o pai como pai, sem o pai como a mãe, ou a mãe como o pai. Em casais homossexuais, nós temos 2 homens e 2 mulheres. Isso também entra. O que acontece? A criança é a percepção dela. Quem ela tem como figura yin, quem ela tem como figura yang. Essa percepção para uma menina que é uma figura yin, quando ela vê a figura yang, ela vai sentir a associação, ela vai sentir a atração por aquilo. E o contrário também, uma pessoa, um menino yang, ele vai trazer um aspecto de associação, assimilação e atração por uma figura yin. É essa fase que a gente está começando a entrar nessa polaridade da nossa vida. Então, nossas percepções de mãe e pai, ou yin e yang, vai ser nessa fase. E o que acontece? Está sendo criado ainda uma percepção neurológica. Então, o menino, falando pelo exemplo que o Reich deu, e hoje, lógico, a gente tem muitas alterações, dependendo dos tipos de família que a gente tem. Mas pensando como básico, como que o Reich descreveu. Então, o menino olha a mãe como a sua namorada, como a sua heroína, e o pai ou alguma figura que está lá do lado daquela mãe serve como o que eu falo? Uma pessoa que vai tirar a minha mãe. Ele é o inimigo. E aí ele começa a se ver contra o pai, porque o pai está tirando a minha mãe. Então ele fica fixado por essa mãe. E aí isso vai causar o quê? Lá quando ele for adulto. Ele vai ter tendências de achar que tudo na vida está traindo ele. Tudo que ele faz tem alguém que está querendo sacanear. Essa tendência do rígido, tanto do menino quanto da menina, que ficou fixado nessa fase, lá no adulto, ele vai ter essa tendência de achar que todo mundo está traindo, porque ele tem que estar muito mais aparente para que aquela pessoa que eu quero para mim me olhe, que ela troque, ela vai, vamos supor, o menino ele tem que ser muito mais lindo, ele tem que ser muito perfeito para que aquela mãe o olhe e largue aquele pai. E na menina a mesma coisa, ela tem que ser perfeita
perfeita, porque se ela não for perfeita, o papai não vai olhar para ela e vai continuar olhando para a mamãe. Não é conotação sexual, é simplesmente no corpo. Então ele passou pela fase de entendimento intelectual, de falar pela boca oral, de articular no psicopata e no fazer. E aí ele tem mais um artifício para chamar a atenção do universo, do mundo, que a gente está aqui caracterizando papai e mamãe, mas na verdade é o mundo. Eu tenho que ser belo, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser harmônico, porque na natureza o bonito, o belo, o harmônico nos traz energias de equilíbrio e satisfação no olhar. Quando você entra num lugar que está todo bonito, harmônico, todas as cores combinando, você se sente bem. Mas aí de repente você entra nesse lugar, tem lá um vaso que não está combinando com aquele lugar. O seu olho vai direto lá, porque aquele lugar não está em equilíbrio, você sentiu a vibração que não bateu. E aí aquilo não te faz bem. É essa a ideia. Então, quanto mais perfeito você for, mais você vai chamar a atenção daquilo que você quer. E esse é o rígido. O rígido geralmente são as pessoas mais bonitas que tem no nosso meio. Se você conhecer uma pessoa muito maravilhosa e muito bonita, tenha certeza que ela é rígida. Se você é linda e maravilhosa ou maravilhoso, você também tem esse aspecto do rígido. Então, o que é o rígido? O rígido tem esse defeitinho que tem que corrigir, que é dentro do seu coração para você não ficar doente. É de achar que todo mundo está te traindo, tudo vai te sacanear. Esse é um pensamento. Quando você está assim, você está no rígido da dor, é melhor você sair, pensar, refletir, porque isso vai te atrair as doenças, com o aspecto de triangulação. O rígido, ele é perfeccionista, porque para ser belo, ele também tem que fazer as coisas belas. Então pensa numa pessoa que precisa, vamos fazer uma decoração numa casa. Se você é um arquiteto, se você é um decorador, vamos supor, tá? Se você mexe com moda, você mexe com beleza, o rígido tem sempre essa tendência de usar. Se você é rígido e você tá no seu amor, na sua essência, você vai ser perfeito e vai agradar as pessoas assim. Então assim, use esse lado, se você está se vendo, se você é uma pessoa que tem as formas do rosto, a forma do corpo, que é aquela forma bonitinha, arredondada, que tem cinturinha, que tem bumbum grande, sabe aquela menina violão? Essa menina violão é uma menina rígida. Ela tem que pegar, ela precisa desenvolver dentro dela a perfeição do belo, a perfeição das coisas que ela faz, assim ela vai ser feliz. Porque ela não precisa no corpo dela estar perfeito, pode ser nas coisas que ela fizer também estar perfeita. E essa é a parte que a gente, entendendo bem do rígido, porque a gente entende a dor. O rígido, ele tem essa parte de superar, de mostrar que é melhor, que ele tem que estar à frente. Os atletas também são rígidos. Pensa, aí se você tá um atleta na dor, você precisa ganhar, você tá fissurado por isso, aí você estraga o seu corpo de tanto treinar para você poder chegar aonde? Então assim, volta pro amor. Você é um atleta já, você já é melhor, a sua musculatura já está desenvolvida para você ser melhor. Se você for concorrer com o esquizoide, você vai ganhar com certeza. O esquizoide não desenvolveu parte do corpo, ele só desenvolveu a mente. E você desenvolveu o corpo, entendeu? Então assim, essa é a parte, você saber o que você é pelo seu corpo, de quais as atitudes que você tem tendência para melhorar o seu aspecto de vida, entendeu? A gente aqui no próximo vídeo eu vou explicar a junção desses todos, porque a gente falando aqui de cada um, parece que todo mundo é um só, né? Não é assim não. No próximo vídeo eu já vou explicar melhor. Fica aqui com a gente. Um beijo.